Pessoal, tivemos alguns contratempos, como todos sabem, a gente ficou um tempinho sem gravar, sem estar no ao vivo por conta de uma configuração nova do Instagram. E hoje, né, que vim aqui fazer um ao vivo, e foi bom porque agora as configurações estão bem diferentes das quais nós estávamos acostumados a usar, a trabalhar. Mas enfim, conseguimos voltar ao menos para entregar a mensagem a qual o Senhor deseja falar aos nossos corações no dia de hoje. Então, para todos aqueles que estavam conosco no ao vivo, não desanime, entre aí no ao vivo conosco e vamos, tão somente eu vou aqui tentar ser breve, bem breve, e entregar aquilo que o Senhor assim ministrou ao meu coração. Então, vamos aqui novamente, né, um tema que eu posso dar a essa live é que Jesus é o suficiente, baseado no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, que vai dizer o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto bastante dessa passagem porque ela fala muito ao meu coração mesmo, porque houve um tempo na minha vida em que eu estive cansada, né, de carregar o fardo, né, sozinha, por não ter Jesus na minha vida. E por isso, hoje à tarde, eu até conversava com uma amiga da Gabi, que estava aqui em casa, e eu conversava com ela. E ao conversar com ela, né, eu fui motivada a vir aqui estar deixando essa mensagem para os nossos corações, porque quando a gente é usado por Deus para trazer uma palavra, para trazer um louvor, né, ela fala conosco a palavra, e o louvor fala tanto com a gente, como também com a pessoa, né, a qual Deus deseja falar. E nisso, eu estou bastante nervosa, mas eu acredito que a presença de Deus ela é notória no nosso meio, até porque a Bíblia diz que onde 1, 2 ou 3 estiverem no nome de Jesus reunido, ali ele se faria presente. Então eu creio que essa live, independente da quantidade de pessoas vão estar aqui conosco por esses minutos, né, neste minuto de adoração, por isso que a live, esse projeto se chama Minutos de Adoração, porque embora seja 10, 20, 30, 40 minutos, não importa, mas são o tempo suficiente a qual Deus deseja, né, entregar a mensagem dele aos nossos corações. E falar dessa passagem, né, além de trazer a memória, né, trazer a reflexão, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, e eu desejar compartilhar 40 minutos, 60 minutos, 1 hora seria muito pouco, né, para mim dizer as experiências que eu vivi ao tomar posse dessa palavra, né, por eu estar cansada, sobrecarregada, carregando um peso que não é meu. Uma vez, certa feita, eu fiz um vídeo a qual eu falava, né, eu trazia um louvor e eu falava que se a gente está carregando, se está pesado, algo que a gente está carregando está pesado, é porque nós estamos carregando algo que não é nosso. Porque aqui a palavra é bem clara, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse alívio, né? Esse convite vem do Senhor, né? Pra gente, essa mensagem aqui é um convite direto de Jesus, prometendo alívio, paz e substituição de fardos pesados por um jugo suave e um fardo leve. E eu me apeguei a essa palavra há uns anos atrás, vamos dizer uns 7, 8 anos atrás, que é o tempo que eu tô ali nesse ministério, né? Para quem não conhece, não sabe, eu faço parte, eu congrego na ADMUT, Assembleia de Deus, Tempo Novo, né? A congregação do Ipiranga. E muitas coisas, muitas maravilhas o Senhor ele fez na minha vida, através de eu tomar posse dessa palavra, de eu querer viver essa palavra, porque um dia eu cansei,
Eu simplesmente cansei de ficar dando murro em ponta de faca, de tentar do meu jeito e as coisas não aconteciam. Se aconteciam, era momentâneo, não era algo sustentável, não era algo com firmeza, como nós temos hoje, nos dias de hoje. E dito isso, né, aqui voltando para a mensagem, esse convite abrange, não só abrange o desgaste físico da gente, emocional e espiritual, e não um descanso passageiro, foi o que eu encontrei, mas uma renovação interior completa, encontrada ao buscar Jesus com a ajuda de sua graça, amor, ensinamentos de mansidão e humildade. E a gente sabe que Jesus ele era bem simples, né? Jesus ele era muito simples. E acho que essa simplicidade, né, a gente falar de Jesus nos remete a sermos mansos, sermos humildes. E a gente tem tanto, mas tanto a aprender, né, com Jesus. E dito isso, eu quero deixar aqui algumas coisas, né, porque às vezes a gente passa por tanta coisa que a gente não está conseguindo assimilar, né, o significado de cansaço, não consegue ter o discernimento de diferenciar o cansaço físico, o espiritual, o emocional. E por isso eu vim aqui trazer essa mensagem aos nossos corações para falar conosco, porque nós bem sabemos que a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não há outro caminho, não há. A Bíblia a gente tem ela como como a nossa bússola, como nosso manual de vida, de conduta, de ética. E aqui tá tudo que a gente precisa, né? Como eu falei, só Jesus mesmo ele pode preencher esse vazio que às vezes a gente procura em pessoas, em status, em qualquer outra coisa, mas a gente fica como eu fiquei. A gente vai vivendo a vida, vai batendo a cabeça até entender que de fato o jugo é suave e o fardo é leve. E quando a gente entende isso e a gente aplica isso para nossa vida, a gente coloca isso em prática, a gente verdadeiramente experimenta esse fardo leve e suave. E assim, eu quero trazer aqui para vocês a diferença, né? A diferença para que a gente possa entender, né, a questão do que significa o cansaço, né, e a fadiga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai dizer, né, que a fadiga espiritual e emocional, ela nada mais é que o cansaço que vai além do físico. Ele abrange o desgaste causado pela vida, pelo desânimo, pelas preocupações e as opressões do dia a dia. Esse é o cansaço físico que nós passamos. E você pode se perguntar, tá, mas o que são os pesos da vida? Os pesos da vida são as cargas. Que cargas são essas? Que inclui culpa, os nossos pecados. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, Cristo, Jesus, lá na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, né, sobre o nosso pecado, o peso do nosso pecado, ele levou sobre ele naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos experimentar essa vida com Jesus, essa vida de plenitude que Deus tem a nos oferecer, que Cristo tem a nos oferecer. E as doenças, a perda da perspectiva, porque eu vivi isso, eu posso falar, eu estou falando aqui com vocês por experiência própria, que né, por experiências, por processos e situações da vida, eu vivia antes, hoje não, porque hoje eu tenho Cristo na minha vida, mas antes de Jesus na minha vida, eu não tinha, né? Eu já falei em algumas lives que eu não tinha nenhuma expectativa, não tinha nenhuma perspectiva de vida. E quando Cristo ele entra na nossa vida, ele faz isso. Ele nos traz uma novidade de vida, ele nos traz esperança, ele nos traz o perdão, que o perdão ele nos cura, ele nos restaura. Então, assim,
as dificuldades que vão se acumulando, isso vai nos causando peso. Essas são as cargas que a gente carrega, né, no nosso dia a dia. E o descanso que Jesus ele nos oferece é bem simples. O alívio da alma. Quantos de nós estamos procurando saciar, né, saciar a nossa alma, as nossas emoções em coisas, em pessoas, quando na verdade está tão somente em Cristo. E o descanso da nossa alma é Jesus. Não é apenas uma pausa ou uma paz interior, mas é um alívio espiritual profundo. E somente aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus pode provar, né, desse alívio, do alívio da alma. Então somente aquele, né, que experimentou. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que pisou, que adentrou nos santos dos santos, ele não consegue andar em outro lugar, ele não consegue viver em outro lugar, porque só Jesus, ele pode nos dar o alívio que a nossa alma precisa, o alívio que a nossa alma necessita. E eu quero estar aqui agradecendo a cada um de vocês que está aí conosco. Eu não fiz cartaz, eu não divulguei essa live, justamente porque eu não sabia como seria, porque como vocês sabem, a gente ficou um tempinho sem fazer a última live que a gente iria fazer, que foi com um casal, né, o Leandro e a Aline. Não pudemos fazer, não foi possível, mas conseguimos no dia, né, lançar alguns stories, temos alguns vídeos também que a gente conseguiu colocar, mas o vídeo assim em si, todo o conteúdo que foi feito, a gente ainda não colocou aqui, né, mas com calma a gente vai estar programando outra live para que assim venha de fato acontecer, porque não foi uma live. E a gente está dando continuidade, né, a esse projeto, a qual o Senhor confiou em minhas mãos, onde eu sou apenas instrumento, né? Eu sou apenas a porta-voz de Deus, não só para a minha vida, para a vida de cada um que tem acesso, tanto no ao vivo, como no pós, né, que é o gravado, crendo que Deus ele tem falado, né, fortemente aos nossos corações. Então eu vou estar aqui dando continuidade para que a gente possa estar entregando, né, e descansando no Senhor. Só um minutinho, pessoal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Configuração normal para me poder olhar, porque tá isso aí eu não tô sabendo, não tô tendo acesso. Então, pessoal, voltando aqui para a palavra, além de Cristo ele trazer esse alívio, né, para as nossas almas, ele também traz a renovação e o sentido. E a renovação é algo assim extraordinário de Deus que acontece na nossa vida, porque às vezes a gente tomou tanta pancada da vida, passou por tantas coisas, tantas lutas, tantas adversidades, que a gente chega a um ponto que acha que não vai ter mais jeito, ou que não tem jeito, ou que não tem solução. Mas a Bíblia ela vai dizer que não há nada impossível para o nosso Deus, né? Ele é o Deus que pode fazer nova todas as coisas. Então essa renovação é como ele fazer novo. Eis que tudo se fez novo. Isso ele pode fazer na minha e na sua vida, independente de como for a situação, independente do quão grave estiver a situação. O nosso Deus ele pode realizar tudo e todas as coisas, e por isso ele pode trazer essa renovação e esse sentido, né? Porque às vezes a gente fica sem sentido a vida. Para que eu vim a este mundo? Para que eu vou viver? Para que eu vou continuar vivendo se minha vida tá desse jeito? Eu quero te dizer que ainda tem chance. Enquanto houver vida, enquanto houver o fôlego de vida, o Senhor ele pode fazer. E a Bíblia vai dizer que ele deu vida até, né, trouxe de volta a vida até os mortos. Tem a passagem de Lázaro, dentre tantos outros, dos milagres que Deus fez. Então aqui na palavra de Deus a gente vê que há esperança, há solução, há tempo para
todo aquele que acha que não tem mais jeito ou que está perdido pode ter certeza que há esperança, em Cristo há esperança. E o encontro e essa renovação e esse sentido é encontrar o descanso em Cristo, porque Ele oferece um novo sentido para a vida com um propósito e uma esperança renovada. Ou seja, se você está passando por uma situação a qual você acha que não vai ter mais, eu acho que é só isso aqui que Deus tem para minha vida, saiba que Deus, os planos que Deus tem para nossa vida é planos, como eu falei, é pensamento de paz e não de mal. Ele deseja que nós prospere, que nós tenhamos uma vida abundante, mas para isso a gente precisa fazer o quê? Entregar a nossa vida a Ele, porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E quando a gente entrega o nosso caminho na mão dele, Ele faz. É certo que andar com Cristo, muitas das vezes, e na verdade, ela requer que a gente ande na contramão, porque fazer a vontade de Deus, às vezes você vai querer ir para a direita e Ele quer que você caminhe pela esquerda. Então, mas vale a pena, porque Ele conhece todo o percurso que a gente está querendo e desejando, almejando caminhar. Ele já conhece, né? Jesus, Ele já conhece. Então, por isso que vale a pena entregar o nosso caminho, vale a pena confiar, né, que Ele é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes, essa boa, perfeita e agradável, no início vai te causar uma dor, porque talvez não, o Evangelho ele é renúncia, ele é você deixar abdicar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, para viver a vontade do Pai, para viver os sonhos de Deus. Mas vale a pena porque os sonhos de Deus são mais altos, os planos de Deus são perfeitos para mim e para a sua vida. E como eu falei, Ele conhece toda a nossa trajetória, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele está no nosso futuro. Ele que cuida nos mínimos detalhes. E aqui para a gente caminhar para o término, né, dessa live, nós tivemos aqui que também Jesus ele nos oferece também a leveza e a graça. A lei de Jesus, descrita como suave e leve, não é um fardo pesado, mas um convite ao amor e à graça de Deus, né? Aqui está esse convite para você que se encontra afastado ou para você que nem sequer conhece a Jesus, mas já ouviu falar, né, desse Jesus, você já ouviu falar, saiba que Ele é aquele que Ele não olha para nós, hoje Ele está como nosso, vamos dizer, Ele oferece a gente a solução para os nossos problemas. Mas a gente não deve recorrer a Ele pelo que Ele pode nos fazer, pelo que Ele pode nos proporcionar. Porque quando a gente faz isso, a gente não permanece, a gente não enraiza, a Bíblia vai falar, né, sobre o homem que construiu a casa na areia, ele é comparado ao homem prudente, e o homem imprudente e o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. E quando eu trago essa passagem, eu lembro que por estar cansada, né, de dar murros em ponta de faca, quem conhece a minha vida, quem conhece um pouco, sabe que Deus ele fez grandes coisas na minha vida. Ele restaurou meus sonhos, Ele restaurou a minha fé, Ele restaurou a minha casa, a minha família, né, restaurou o meu casamento. E quando eu buscava Ele só por interesse do que Ele podia fazer por mim, eu não permanecia, porque o alvo e o motivo, a motivação estava errada. E mais uma vez eu ficava naquela oscilação. Mas quando eu entendi essa palavra, que por eu estar cansada, e eu fui recorrer a Ele, e eu entendi que Cristo era tudo o que eu precisava, e eu então tão somente entreguei, né? Fiz como a Bíblia diz, entreguei meus caminhos a Ele, eu entreguei tudo nas mãos dEle e disse para Ele: Senhor, agora eu vou te servir, não pelo que o Senhor pode me proporcionar, né? Eu chego
a me emocionar, porque Deus, Ele pode tudo, todas as coisas. E algumas pessoas que me conhecem, né, conhecem a minha história, sabe que eu tinha tudo para dar errado, mas Deus olhou lá de cima e achou graça em mim. E é assim que Ele faz nas nossas vidas. Quando a gente verdadeiramente a gente vai em encontro a Ele, não com a intenção do que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, por Ele ter nos amado primeiro, por Ele ter se entregado lá na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser salvos. E o propósito dessa conta no Instagram foi justamente isso, porque eu falei, Jesus, aquilo que o Senhor fez na minha vida não pode ficar só para mim. Porque outrora eu achava que minha vida não tinha mais jeito, mas o Senhor fez tanta coisa, a qual eu nem passava assim pela minha cabeça. Eu não imaginava, né? Uma dessas coisas é compor. Eu não imaginava mais assim o que Deus tem para nós. Se a gente pudesse contemplar, a gente não ficava perdendo tempo, batendo cabeça, a gente não perdia mais tempo, porque Ele tem uma obra muito grande, muito linda. Pode parecer clichê, gente, pode parecer clichê, porque onde você vai, a irmã me disse, fulano me disse que Deus tem uma obra grande. Sim, é grande, porque os pensamentos dele não ficam limitados aos nossos pensamentos, os nossos olhos, vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Então esse foi o intuito. Eu não tinha essa ideia de maneira nenhuma, mas eu tinha uma grande vontade de falar de Jesus, fizesse o nome de Cristo ser conhecido, tudo que Ele pode fazer, gente, Ele faz, é real, é muito real. Quando a gente dá liberdade, é muito real essa experiência que a gente vive. E aí eu não sabia como fazer, e um belo dia, Deus, Ele me deu tudo como eu iria estar fazendo. Me deu o nome do projeto e eu até indaguei, eu falei, Jesus, como assim, né? Como minutos de adoração, porque na minha cabeça a adoração era só algo voltado para o louvor, e aí eu fui mais a fundo. Adoração, quando adoração não se trata apenas de louvor, muito pelo contrário, o louvor, ele apenas, a gente louva, louvores cristocêntricos, que exaltam, que engrandecem o nome de Deus. E isso, quando a gente louva, quando a gente declara com os nossos lábios, a gente reconhece quão pequeno nós somos e começa a ver a grandeza do nosso Deus. E isso vai trazendo um quebrantamento tão grande para o nosso coração. A gente vai reconhecendo a nossa pequenez e vai vendo e enxergando a grandeza que é o nosso Deus. E ali nosso coração fica totalmente aquecidinho para receber a palavra de Deus que vem o nosso coração, vem de encontro ao nosso coração como flecha e vem e queima e arde em nosso coração, e não tem como essa palavra não causar um impacto. Pode não ser de imediato, mas ela fica ali com aquela sementinha guardada. E uma hora essa sementinha, ela começa a germinar. É onde você começa, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou naquele culto, hoje eu vou na consagração, hoje eu vou naquele café amargo, hoje eu vou naquela célula. E assim, sem perceber, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando no nosso coração, vai trazendo quebrantamento, vai nos aproximando de Deus. E o que o adversário da nossa alma mais teme é na conclusão do propósito de Deus nas nossas vidas. Todos nós viemos a este mundo com um propósito. Ninguém veio a este mundo à toa. E a gente só vai descobrir esse propósito no decorrer do caminhar. Porque Deus, ele poderia, de certa forma, dar todo o quebra-cabeça para nós.
mas por Ele querer ser buscado, por Ele querer que nós sejamos totalmente dependentes dEle, através da nossa busca, através da nossa caminhada, Ele vai nos dando pedacinho por pedacinho, e as coisas, a peça do quebra-cabeça vai se encaixando, você vai descobrindo os dons, os talentos a qual Ele te deu, a chamada que Ele tem para sua vida. E esses dias eu compartilhei no meu story como era maravilhoso, porque eu tinha... quem me conhece sabe que eu não sou fã de foto. Para mim, estar aqui falando com vocês diante dessa câmera, né, apesar de um pouquinho nervosa por não ser da forma que a gente estava acostumado a fazer, mas não que a gente não vá fazer, tá, pessoal? A gente vai fazer. Para a semana eu vou estar divulgando aí, a gente já tem algumas lives já em produção, já em processo, e algo também tudo preparado pela direção do Espírito Santo de Deus, assim como foi eu estar aqui. Eu orei muito ao Senhor e pedi, né? Eu falei, Senhor, será que é para mim estar mesmo fazendo dessa forma? E assim, Deus, Ele testificou o meu coração de estar vindo dessa forma diferente, né? Com essa live, de estar falando ao coração de cada um de nós, porque verdadeiramente Jesus, Ele é o suficiente. Jesus, Ele é o amor, porque esse amor, Ele nos constrange. E algo que eu aprendi, uma palavra que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quando experimentamos verdadeiramente o toque do Senhor, torna-se impossível não testemunhar suas maravilhas. E por isso eu tenho essa sede de compartilhar, né, aquilo que Deus, Ele não só fez na minha vida, mas que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, através de uma simples e importante, a mais importante decisão da sua vida, que é entregar a sua vida nas mãos de Cristo, que é entregar a sua vida a Jesus. Vale muito a pena, por mais que seja difícil, até mesmo quem, eu digo assim, para quem se encontra afastado. Eu estive afastada e sei que é muito difícil voltar, é muito difícil, mas é através de muito esforço. Deus, Ele encontrar sinceridade no seu coração, com certeza Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudarem a te esforçar, a te motivar, a te incentivar a buscar o reino do céu e a sua justiça. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente entende tudo que na palavra de Deus está escrito. Ilde, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Gente, o Google tá aí, não entendeu? Aí você põe lá no Google, explicação do livro de, vamos pôr, Mateus, igual nós estamos aqui, Mateus capítulo 11, verso 28, vai trazer a explicação e você vai entender. Só que a Bíblia, ela não é como um livro qualquer que a gente pega para ler. Ela, quem revela e traz a revelação dela é o Espírito Santo de Deus. Então, se você pega e medita, ler é diferente de meditar. Ler, você vai ler, mas se você meditar e ficar ali, Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Você não precisa ser pastor para Deus trazer a revelação daquilo que Ele deseja falar com você. E às vezes, Deus fala conosco de uma forma tão simples, mas tão simples que se a gente não tiver sensível para sentir, se a gente não tiver com uma percepção bem assim, firme no Senhor, a gente não consegue ouvir, ou a gente não consegue, igual as canções que Deus me deu, foi em diálogo. Eu estava conversando com Deus e ao conversar com Ele, Deus me deu as 3 canções. Claro que cada uma delas em determinadas situações. E uma delas foi o Senhor me dar, que foi a Saudade Como Pode. Foi quando eu comecei a compor, e eu estava de frente para o céu, numa sacada, e eu conversando ali, né, porque a oração ela é muito simples, ela é o que nós estamos fazendo aqui, embora só eu esteja falando, mas a oração ela é um diálogo. É você abrir seu coração, você não precisa ter a forma de falar, nada disso. É você chegar com todo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado.
Então, se você se achega a Ele com o coração quebrantado, Ele fala com você. E voltando para a questão de compor, eu estava na varanda e eu conversando com Deus e eu falei, ai Deus, aqui as coisas estão tão difíceis, e olhando para o céu. E eu falei, aqui é muito difícil, por isso eu tenho tanta saudade daí de cima. Aí depois eu me peguei me perguntando, eu falei, peraí, como é que eu tô com saudade de um lugar que eu nunca estive, né? E aí eu ainda não tinha tanta noção dessa questão de saudade, até a irmã Jandira, a missionária Jandira, uma vez ao cantar o hino da harpa, ela falou, a gente sente saudade porque a nossa alma é de lá, a nossa alma veio de lá. E aí foi onde nasceu, e foi onde surgiu, né, essa canção Saudade Como Pode. Vou cantar um trechinho aqui pra vocês, que aí eu tava e eu falei, aí eu comecei nesse diálogo com Deus e veio vindo, eu comecei. Dá pausa aí, por favor. E eu comecei a cantar. Mas que saudade, ai que saudade, como pode ter saudade do que não se ouviu? É que a minha fé te leva a crer. Aí eu comecei assim, aí o início dela. Minha alma pulsa até te ver voltar. Um dia eu sei que face a face eu verei. Jesus, eu quero logo te encontrar. Eu sei que perto posso estar. Inconfundível, inescapável, este dia será. Jesus em majestade virá. Mas que saudade, ai que saudade, como pode ter saudade do que não se viu? É que a fé me leva a crer, mas naquele grande dia vai ser assim. E todo olho verá, ninguém poderá escapar, quem poderá se esconder? Quando Jesus, Filho de Deus, descer, de alegria para uns serão, mas não será de arrependimento não, desespero e dor será para quem o rejeitar. Mas que saudade, ai que saudade, como pode ter saudade do que não se viu? É que a fé me leva a crer. Aleluia. E quem diria que eu ia compor canções? E é isso que eu quero dizer para vocês, que Deus, ele tem muito mais para nós. A gente é que limita, mas o céu não tem limite, né? No céu não há limite para nós. E que vocês possam ficar com essa palavra. Espero que ela possa ter falado ao coração de cada um de vocês, assim como ela falou fortemente ao meu coração. Que vocês possam, né, compartilhar, continuar divulgando o Minuto de Adoração para que mais pessoas possam conhecer esse projeto, que é de tão somente levar a palavra de Deus, levar, né, um louvor aos corações, e que vocês possam ficar com ela e que Deus possa continuar no decorrer desses dias, no decorrer dessa semana, continuar falando conosco. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!